Vamos falar então sobre o requisito socioeconômico do BAPC, a dita miserabilidade. A lei, na origem, a LOAS, a Lei 8742, estabelecia como critério único para a gente aferir aí o requisito socioeconômico que a renda per capita familiar fosse inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse era o critério que a lei colocou como critério objetivo para a gente aferir a questão da miserabilidade, que era um conceito extraído da Constituição. Bom, diante desse quadro, considerando que o benefício é criado pela Constituição, inclusive esse requisito é traçado pela Constituição, o legislador vem e fixa um critério único e objetivo, formou-se na jurisprudência um robusto entendimento no sentido de que esse critério poderia ser relativizado diante aí de peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, inclusive, nós tivemos a súmula número 11 da TNU, que hoje está cancelada, que dizia que a renda mensal per capita familiar superior a 1/4 do salário mínimo não impede a concessão do benefício, desde que comprovada por outros meios a miserabilidade do postulante. Então, a jurisprudência admitia outros meios aí de demonstração da miserabilidade, para além apenas aí da renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Bom, a própria constitucionalidade desse dispositivo passou a ser questionada. Afinal de contas, se estava deixando de aplicar um dispositivo legal, e para se deixar de aplicar um dispositivo legal, pelo menos em princípio, seria o reconhecimento aí de sua inconstitucionalidade. A questão, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que o entendeu constitucional. Disse que o critério era válido, era constitucional e, portanto, plenamente aplicável, isso lá na ADI 1232. Diante desse julgado, a TNU chegou até a cancelar essa súmula que eu mencionei, a súmula número 11. Bom, embora no início tenha havido algum nível de acatamento, a jurisprudência das instâncias inferiores não se conformou com esse julgado do Supremo. Não se conformou. Continuou relativizando o critério diante de peculiaridades do caso concreto. O INSS, então, no início, ele entrou com algumas reclamações diante de algumas decisões, principalmente de segunda instância, nesse sentido. Essas reclamações foram providas, mas depois elas começaram a não ser mais providas. Em especial, uma reclamação que tinha como relator o ministro Gilmar Mendes. Então, o INSS estrategicamente resolveu recuar. Ele viu que poderia ser pior levar adiante aquela briga. E aí, em virtude também disso, de certa forma, houve um encorajamento dessa postura, foi robustecendo cada vez mais nas instâncias inferiores o entendimento no sentido de que era possível dosar o critério a depender das peculiaridades do caso concreto. Essa questão chegou a ser abraçado, esse posicionamento, inclusive pelo STJ, no RESP 1112.557, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Percebam então, até então a gente tinha um entendimento do Supremo, lá na ADI 1232, no sentido de que o critério era constitucional. A jurisprudência não acatou esse entendimento do Supremo, a verdade seja dita, foi isso que aconteceu. Inclusive o STJ chegou a vamos dizer assim, uma postura de certa forma audaciosa a ratificar aí esse entendimento, a abraçar esse entendimento no sentido de que cabia relativizar diante de peculiaridades do caso concreto. Então, o Supremo Tribunal Federal foi instado, ele sentiu a necessidade de se debruçar novamente sobre o tema, em especial diante aí dessa revolta das instâncias inferiores. E o Supremo fez, no julgamento proferido no bojo lá dos recursos extraordinários 580963 e 567985 e da reclamação 4374. A saída que o Supremo Tribunal Federal encontrou, nessa ocasião, foi recorrer à teoria da mutação constitucional. Sustentou que a norma era mesmo constitucional lá atrás, para não dizer que ele estava mudando o entendimento, mas, em virtude de avanços econômicos, sociais e legislativos, modificações, essa norma veio a se tornar inconstitucional. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse critério de 1/4 do salário mínimo.
mas não fixou um novo critério. Entendeu que essa tarefa era incumbência do legislador, não poderia ele atuar aí como legislador positivo. Nos debates ali no bojo do julgamento, foi suscitado por alguns ministros o critério de meio salário mínimo para a renda familiar per capita. Mas o Supremo, no final, não abraçou esse novo critério. Mas parcela da jurisprudência, a míngua aí de um critério, sem ter nada, sem ter nenhum parâmetro, recorreu então a esse critério que tinha sido suscitado ali em alguns votos e passou a adotá-lo. Bom, daí no ano de 2015, o legislador resolveu agir. O legislador então falou, agora eu vou agir então para dar algum parâmetro, trazer alguma luz para essa questão. Foi lá e incluiu o parágrafo 11 no artigo 20 da LOAS, consignando que poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. Mas percebam o seguinte, o Supremo disse que o critério ele era inconstitucional, o que significa, vocês sabem que na teoria, é extirpado esse critério do ordenamento jurídico, embora a declaração não tenha sido feita em sede de ADI, mas o reconhecimento é de que aquele critério ele é inválido, ele não foi acolhido pela Constituição, ele abarroa, esbarra em vedação constitucional, então por conta disso ele tem que ser extirpado do ordenamento jurídico. Mas o legislador veio e aderiu não a esse entendimento aí do Supremo, mas sim aquele que fora fixado, fora abraçado pelo STJ. Ou seja, que o critério ele é válido, o critério de 1/4 ele é válido, mas ele não vai ser o único critério. Outros elementos probatórios podem ser utilizados. Foi tipo ali um meio termo, uma conciliação, de certa forma o legislador estendendo a mão, olha, vamos fazer uma conciliação a meio caminho aqui. Isto aparentemente satisfez as instâncias inferiores e o STF, não voltou a se debruçar sobre a questão. Caminhou dessa forma aí durante alguns anos. A jurisprudência, não, isso aqui já está suficiente, já dá para diante dos casos concretos eu poder manejar aqui com maior tranquilidade. Então, isso foi acolhido, foi acatado e de certa forma ficou valendo aí essa conciliação extraoficial informal. Bom, mas aí, embora tudo parecia resolvido dessa forma, embora com certa instabilidade, em 2020 isto virou uma verdadeira novela e também, de certa forma, representando uma queda de braço entre os poderes executivo e legislativo. Bom, num primeiro momento, o Legislativo se aproveitou da tramitação do que se converteria na Lei 13.981 de 2020 e alterou o critério aí para meio salário mínimo, inclusive derrubou um veto presidencial. O presidente vetou e o Legislativo, o Congresso, derrubou o veto e alterou o critério para meio salário mínimo. Aí, o Executivo, por intermédio da AGU, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e obteve uma medida cautelar, liminarmente, concedida pelo ministro Gilmar Mendes, na DPF 662 para suspender o dispositivo. Dentre outros argumentos, o ministro Gilmar disse que o Congresso estava pegando o Executivo de surpresa, ocasionando aí um tumulto orçamentário. Percebam como é curioso. O ministro Gilmar Mendes foi o relator daquele julgado que disse que o critério de 1/4 salário mínimo era inconstitucional. Vem o legislador e muda o critério para meio salário mínimo, ele diz também que não pode. Né? Complicado, enfim. Bom, mas aí veio a Lei 13.982 e mudou novamente esse cenário, fixou o seguinte, o critério continuaria sendo de 1/4 de salário mínimo até 31/12/2020, para não pegar o Executivo de surpresa, e daí em diante passaria a ser de meio salário mínimo. De 2021 em diante, foi então o que o Congresso fez para, vamos dizer assim, contornar essa liminar concedida pelo ministro Gilmar. Mas o presidente da República não ficou satisfeito, ele estava, assim, absolutamente inconformado com esse critério de meio salário mínimo, foi lá e vetou só essa segunda parte. Como estava em incisos diferentes, ele vetou o segundo inciso e conseguiu, então, tirar fora esse critério de meio salário mínimo. A gente ficou aí com uma disposição manca, porque estava escrito lá que o critério seria de 1/4 até 31/12/2020
e mais nada. Ou seja, daí em diante a gente ficaria sem critério. Antes, porém, de chegarmos a 2021 e essa situação aí se efetivar, veio a MP número 1023 de 2020 e alterou o texto e, no frigir dos ovos, resgatou o critério de 1/4 salário mínimo como único, né? Não ia ter mais essa possibilidade de meio salário mínimo, ainda tinha a possibilidade de usar outros critérios, mas o critério voltou a ser, então, de 1/4 do salário mínimo a partir da medida provisória número 1023 e de maneira definitiva. Porém, na conversão dessa medida provisória, o critério foi novamente modificado pelo Congresso nessa queda de braço aí que eu ilustrei para vocês entre o Executivo e o Legislativo. E aí nós chegamos finalmente ao quadro que nós temos hoje, resultado então da Lei número 14.176 de 2021. Finalmente chegamos, pelo menos até segunda ordem, a uma situação estável, uma leitura estável dessa legislação. De certa forma, parece que tivemos finalmente um acordo entre Executivo e Legislativo. Bom, quadro atual, portanto, eu passo a descrever daqui em diante. Em primeiro lugar, estabelece o novo parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS o seguinte: observados os demais critérios de elegibilidade definidos nessa lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput desse artigo, ou seja, o BAPC, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 salário mínimo. Ou seja, cumprido esse requisito de renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, há o direito ao benefício. Claro, preenchidos os demais critérios, a questão de ser pessoa idosa, ser pessoa com deficiência, mas, em termos de critério socioeconômico, preenchido esse requisito, há o direito ao benefício. Se não for preenchido, se não for cumprido, aí pode-se recorrer a outros critérios. Então, o critério de 1/4 do salário mínimo passa a ser um piso. Se cumpriu, está dentro. Se não cumpriu, aí a gente vai recorrer a outros critérios possíveis. Quais são esses outros critérios possíveis? Em primeiro lugar, nós temos o já citado parágrafo 11 do artigo 20 da LOAS, que diz que poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. Então, abre aí a possibilidade de serem utilizados outros elementos probatórios. Em segundo lugar, nós teremos, digo teremos porque ainda vai entrar em vigor só no dia 1º de janeiro de 2022, o novo parágrafo 11A. E ele diz o seguinte: o regulamento de que trata o parágrafo 11, esse anterior, desse artigo, poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita, previsto no parágrafo 3º desse artigo, para até meio salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b dessa lei. Então, em suma, o que a gente tem é o seguinte: o regulamento poderá ampliar o limite para até meio salário mínimo, conforme os critérios trazidos pelo novo artigo 20b, que também só vai entrar em vigor aí na mesma data, 1º de janeiro de 2022. Em suma, nós vamos ficar com um critério variável entre 1/4 e meio salário mínimo, conjugado com outros elementos. Se está em 1/4 igual ou abaixo, já tem direito. Se está acima, desde que até meio salário mínimo, conjugando com outros elementos, pode ser que exista aí o direito ao benefício. Então, aparentemente, meio salário mínimo funciona como teto. Vamos ver se a jurisprudência vai respeitar isso, mas pelo menos a gente passa a ter um teto, porque até então as coisas estavam muito soltas e realmente variando muito conforme quem fosse o julgador, quem fosse o órgão julgador. Bom, então, nós temos aí agora essa variação e, dentro aí desse espectro, a conjugação com outros elementos. Vamos ver, então, o que diz o artigo 20b. Ele diz o seguinte: na avaliação de outros elementos probatórios, da condição de miserabilidade, da situação de vulnerabilidade, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita. Em primeiro lugar, o grau da deficiência. É o primeiro critério que vai ser utilizado. Isto, claro, só para a pessoa com deficiência, não se aplica ao idoso. Então, o primeiro critério, o grau da deficiência. Esse grau de deficiência será aferido por meio de um instrumento de avaliação
biopsicossocial. Segundo critério, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Ou seja, se a pessoa depende ou não e quanto depende de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, se alimentar, fazer suas necessidades fisiológicas, tomar banho, enfim. Terceiro critério, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços não prestados pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Então, são esses três critérios. Para a pessoa com deficiência, o grau de deficiência. Para a pessoa com deficiência ou idoso, a dependência de terceiros. E, em terceiro lugar, o comprometimento do orçamento da família com esses gastos que estabelece ali um rol, de certa forma, fechado do que pode ser considerado aí nesses gastos exorbitantes. Bom, essa ampliação do critério de 1/4 para meio ocorrerá na forma de escalas graduais que serão definidas em regulamento. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias, exclusivamente com essas finalidades, facultado ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. Então, vai partir aí de valores médios de gastos, mas a pessoa pode demonstrar que, no caso dela, ela tem gastado mais do que os valores médios. Bom, por último, convém frisar que a Lei 14.176 estabelece também que a ampliação referida, essa ampliação para até meio salário mínimo, fica condicionada a decreto regulamentador do Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado atendimento aos requisitos fiscais. Então, só quando for publicado o regulamento é que esse novo modelo vai passar a funcionar. Então, além da entrada em vigor só em 2022, ainda depende do regulamento, pode até vir antes o regulamento, mas vamos ter que aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Bom, além disso tudo, a Lei 14.176 ainda cria um novo benefício que denomina Auxílio Inclusão. Ele entra em vigor somente no dia 1º de outubro de 2021 e será veiculado, então, pelos novos artigos 26A a 26H da LOAS, que vão, então, entrar em vigor nessa ocasião. Bom, alguns consideram que não é propriamente um novo benefício, mas é sim uma modalidade, um tipo diferenciado aí de BAPC. Eu entendo que, tecnicamente, realmente é isso que acontece. A gente vai entender como é que funciona isso e, no meu modo de perceber, realmente acaba por ser uma modalidade de BAPC. No que consiste, então, esse auxílio inclusão? A lei diz que é o benefício de auxílio inclusão. Eu ressalto de antemão para vocês que a legislação ela é um pouco confusa. Então, vou repassar para vocês a interpretação que eu consegui extrair a partir da minha experiência, a conjugação sistemática, o que eu consegui extrair aí dessa legislação, mas a gente vai ter que aguardar um pouco o desenvolvimento para ver se realmente vai ficar dessa forma. Bom, em primeiro lugar, só terá direito ao auxílio inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave. Então, limitado o benefício à pessoa com deficiência moderada ou grave. Cuida-se, para vocês entenderem o que ele é um mecanismo de incentivo do retorno ou ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Em síntese, a pessoa vinha, em regra, recebendo o BAPC e daí ela passa a exercer atividade remunerada. Para incentivar o retorno dela ao mercado de trabalho, ao invés de simplesmente cortar ou suspender o BAPC, o legislador vai passar a permitir que ela acumule a renda que ela obtém com essa atividade remunerada com esse novo benefício de auxílio inclusão, que é metade do BAPC original. Bom, a renda que essa pessoa vai obter com essa atividade remunerada não pode ser superior a 2 salários mínimos. Então, ela vai exercer atividade remunerada, mas a renda obtida com essa atividade não pode superar 2 salários mínimos.
No curso da percepção do auxílio inclusão, a pessoa deverá, deixando de fora essa remuneração que ela obtém com a nova atividade, continuar a preencher os requisitos para o BAPC. Ela já preenchia, tanto que ela vinha recebendo, ela passa a exercer a atividade, a gente deixa de fora a renda que ela está obtendo com essa atividade e o restante da situação financeira da família tem que se manter dentro aí do limite para obtenção do BAPC. Não pode desbordar, porque senão perde aí o auxílio reclusão. Bom, até então, o que a legislação dizia até então, está lá no artigo 21A da LOAS, dizia que o BAPC deveria ser suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Então, agora passa a ser possível, então, ela acumular um pedacinho, né, a metade do BAPC com a atividade remunerada, observados os critérios aí que eu descrevi. Inclusive, além daquela pessoa que já vinha recebendo o BAPC, poderá ter acesso ao auxílio inclusão quem tenha recebido o BAPC nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada e que tenha tido seu benefício suspenso em virtude do disposto aí nesse artigo 21A. Então, a lei vai resgatar com um certo efeito retroativo a possibilidade aí de percepção do auxílio inclusão. O valor do auxílio inclusão, como eu já disse, será de 50% do valor do BAPC. Em virtude desse valor de 50% do BAPC e por ser um benefício acumulável com o exercício de atividade remunerada, parte da doutrina tem reconhecido aí uma feição de um auxílio acidente assistencial. Tá? Não é que seja isso, a lei não dá esse nome, mas a doutrina, olhando a feição, ele se assemelha muito com um auxílio acidente, que é um benefício previdenciário, só que ele tem caráter assistencial. Então, há quem denomine aí, a gente ficar de olho, de que isso seria um auxílio acidente assistencial. Bom, o valor percebido a título de auxílio inclusão não entra no cômputo da renda familiar. Por exemplo, se algum outro membro da família pretende obter o BAPC, aquele valor que está sendo recebido a título de auxílio inclusão não entra no cômputo da renda familiar. Em linhas básicas, portanto, esse daí é o formato do auxílio inclusão, esse novo benefício que vai entrar aí em funcionamento a partir de outubro de 2021. Bom, vamos retornar agora ao BAPC. Como eu calculo a renda familiar per capita? Em primeiro lugar, eu preciso saber quem é família. Está aí no slide, parágrafo 1º do artigo 20 da LOAS, é o próprio requerente, o consorte, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, essa turma toda aí, mas desde que vivam sob o mesmo teto. O parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso diz que o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPT não será computado para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. A jurisprudência, então, veio ao longo do tempo amadurecendo o entendimento de que essa regra, por uma questão aí de isonomia, que haveria aí uma omissão parcial por parte do legislador, que não poderia dar um tratamento mais favorável ao idoso em detrimento da pessoa com deficiência, entendeu que a regra deveria se aplicar também à pessoa com deficiência. E entendeu também que se vai excluir do cálculo o benefício assistencial, deveria excluir também benefício previdenciário com renda mensal de até um salário mínimo, porque a única diferença é o pagamento do 13º salário. Então, não fazia sentido. Eu excluo o benefício assistencial de um salário mínimo, não excluo o benefício previdenciário de um salário mínimo. A jurisprudência amadureceu esse entendimento. O Supremo Tribunal Federal confirmou esse entendimento lá no recurso extraordinário 580963. Bom, finalmente, o legislador foi lá e resolveu acolher isso daí. Isto hoje está lá no parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS. Diz lá, o BAPC ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo, concedido a idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência, não será computado para fins de concessão de BAPC a outro idoso ou pessoa com deficiência na mesma família no cálculo da renda familiar per capita. Então, só se for percebido, veja, o benefício previdenciário, uma aposentadoria, por exemplo, de valor de um salário mínimo, recebido por uma pessoa que não é maior de 65 anos, nem pessoa com deficiência, entra no cálculo, tá, gente? A figura que recebe o benefício tem que ser idoso, maior de 65 anos, ou
pessoa com deficiência. É preciso ter atenção quanto a esse ponto, porque muita gente confunde isso daí. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita, está lá no parágrafo 9º do artigo 20 da LOAS. Algumas regras finais. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do BAPC, limitado aí a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Mas isto, é claro, a gente vai observar a questão do auxílio inclusão, como a gente já viu, a partir de quando ele entrar em vigor. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Do mesmo modo, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao BAPC. Bom, isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre assistência social.